Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Espírito de Deus nos conduza na compreensão da sua palavra. Ó Pai, te damos graças pelo privilégio bendito de podermos livremente abrir a tua palavra em público, lê-la, explicá-la, compreendê-la. Oramos pelos nossos irmãos em outras partes do mundo, que te adoram às ocultas, te adoram em locais escondidos, onde não tem liberdade para publicamente professar a sua fé, e não poucas vezes, muitos deles têm pago com a vida a fé em Cristo Jesus. Nós pedimos teu consolo para a igreja perseguida, pedimos, ó Deus, que tu nos abençoe enquanto temos essa liberdade, que possamos usá-la para a tua glória e para a expansão do teu reino. Pedimos que nessa manhã teu Espírito Santo fale ao nosso coração através da tua poderosa palavra, que ela nos sonde, que ela nos encoraje, anime, desperte, instrua, tudo de acordo com o teu querer e a nossa necessidade. É o que pedimos em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós já vimos qual é o propósito de Marcos com esse evangelho que ele escreveu, que é demonstrar aos romanos, a quem o evangelho foi primeiramente destinado, que Jesus de Nazaré, que foi crucificado em fraqueza em Jerusalém, ele era, na verdade, o poderoso Filho de Deus. O evangelho de Marcos tem sido chamado uma apologia, uma defesa da cruz de Cristo, porque é que o Filho de Deus teria que morrer. E Marcos desenvolve esse seu propósito focando nos atos de Jesus. Não é que ele não registra as palavras de Jesus, há registros aqui, nós vamos encontrar vários, mas o foco de Marcos é na ação de Cristo, nas obras que ele fez, nos atos que ele realizou, atos estes que provam que ele era de fato o Filho de Deus. Nós já vimos nas mensagens anteriores o início do ministério público de Jesus, como ele teve como precursor a João Batista, como ele foi batizado por João Batista, depois ele foi levado ao deserto pelo Espírito, lá ele foi tentado por Satanás durante 40 dias, e ele inicia então o seu ministério público na Galileia, anunciando que o reino de Deus havia chegado, que o tempo estava cumprido, e que as pessoas então se arrependessem e crescem para entrar no reino de Deus. Como eu disse, o propósito de Marcos até aqui é muito claro, ele quer apresentar Jesus como Filho de Deus, o Messias prometido, a esperança dos judeus, que tinha vindo para inaugurar o reino de Deus que os antigos profetas haviam falado. E diante desse rei, todos têm que se submeter, e diante dele todos têm que crer. A partir desse ponto aqui, Marcos começa a registrar diversos eventos que mostram a autoridade de Jesus. Nós vamos ver esses eventos à medida que a exposição prossegue. Mas ele vai mostrar que Jesus tem autoridade sobre os demônios, capítulo 1, de 21 a 28. Ele vai mostrar que Jesus tem autoridade sobre as doenças, capítulo 1, de 29 a 45. Ele vai mostrar que Jesus tem poder para perdoar pecados, capítulo 2, de 1 a 12. E aqui nós vemos Marcos apresentando Jesus como tendo autoridade para chamar as pessoas, autoridade para convocar as pessoas para que o sigam. Esse é o ponto da mensagem desta manhã, nesse texto de 1:16 a 20, onde Jesus chama Pedro, André, Tiago e João para que o seguissem como seus discípulos. Em primeiro lugar, vamos ver a ocasião da chamada. Quando foi que essa chamada aconteceu? Diz aí no verso 16 que Jesus estava caminhando junto ao mar da Galileia. Ele estava passando ali às margens do lago
ou do Mar da Galileia. Na verdade, esse mar, o nome é Mar da Galileia, a gente tem a impressão, né, por conta do Brasil, tem a impressão que mar é assim, a gente olha e não vê o outro lado, né? Mas, na verdade, o Mar da Galileia, que tem esse nome tão pomposo, era o Lago de Genezaré. Não era tão grande assim, mas ele era chamado de Mar da Galileia. Na verdade, era mais um lago que era alimentado pelo rio Jordão e cujas águas eram sempre frescas. E por isso havia uma quantidade enorme de peixes ali. E o negócio da pesca prosperava naquela região. Sempre havia pescadores, sempre havia gente ali no Mar da Galileia, lançando as redes, pescando no barco, pescando com diversos tipos de artifícios. E vai ser nessa região que era populosa e que era muito focada na pescaria, que Jesus vai fazer muitos milagres e também vai pregar vários dos seus sermões mais conhecidos. Então foi ali que, e foi nessa região que Jesus estava quando ele chama os primeiros discípulos. Dá a impressão, pela leitura do texto, que foi uma coisa fortuita, casual. Veja outra vez, olha, o verso 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André. Quer dizer, ele estava andando, né? A impressão que dá é que Jesus estava passeando na beira do mar e de repente, opa, 2 pescadores aqui, vou chamar esses 2 para ser meus discípulos. Mas a verdade não é bem essa, não é? Esse encontro, ele foi um encontro intencional, ele foi planejado, porque Jesus já conhecia pelo menos 2 deles. Vocês se recordam que nós vimos que entre a tentação de Jesus e o início do seu ministério na Galileia, decorreu mais ou menos 1 ano. Então, durante esse ano, que não é relatado aqui em Marcos, mas é relatado no Evangelho de João, por exemplo, Jesus esteve nessa região da Galileia, ele esteve uma vez em Jerusalém, e nesse período ele conheceu Pedro e André. Isso nos é dito lá no Evangelho de João, capítulo 1, de 35 a 42. Primeiro Jesus chama André, e em seguida André chama seu irmão Pedro, dizendo que tinham para que ele viesse conhecer o Messias. Então, antes desse encontro aqui no Mar da Galileia, Jesus já era conhecido, pelo menos, de André e Pedro, seu irmão, e provavelmente também de João e Tiago. Ou seja, ele está caminhando ali, mas ele tem um alvo, ele vai ao encontro desses 4 que ele já tinha conhecimento, não foi alguma coisa que aconteceu por acaso. E quando Jesus então vem ao encontro deles, eles estavam ocupados com sua profissão, porque eles eram pescadores. Eles tinham tido um primeiro encontro com Jesus, talvez ficaram com Jesus durante um tempo, e eles agora voltaram para os seus negócios, não é? Talvez aqui e acolá eles fossem ouvir Jesus pregar, talvez aqui e acolá eles passassem um dia com Jesus, mas eles ainda estavam ocupados com o negócio da pescaria. Diz o texto aqui no verso 16, se você me acompanha, que Jesus viu Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, ou seja, na ocasião do encontro, eles estavam pescando. A palavra que é usada aqui para jogar as redes, descreve essa rede como sendo aquela rede redonda, né? Que você joga à beira do mar. Quem foi criado na beira da praia, como eu fui, eu me acostumei muito a ver isso, né? Os pescadores pescando à beira do mar, jogando uma rede, que a gente chama de tarrafa, na verdade, não é? É uma rede redonda que é jogada e puxa para peixes que estão mais próximos da margem. Então Pedro e André estavam ali pescando, não é? E diz no verso 19 que Tiago e João, que provavelmente eram colegas da mesma profissão, talvez parceiros do mesmo negócio, diz o verso 19 que eles estavam num barco consertando as redes. O barco provavelmente era deles, estava ancorado próximo da margem, e lá eles estavam remendando as redes, preparando as redes, quem sabe para uma próxima pescaria. E Marcos aqui acrescenta que eles estavam junto com o pai, Zebedeu, e também que havia empregados, o que sugere que era um negócio rentoso, não eram pescadores assim,
como alguns pescadores aqui que só vão pescar em fim de semana, né, e vêm contando aquelas histórias maravilhosas dos peixes que eles pescaram, mas eram profissionais, eles tinham um negócio de pescaria junto com o pai, e o negócio era tão próspero que eles tinham empregados, pessoas que todo dia vinham para trabalhar, iam pescar e voltavam e eram assalariados, eram pagos por ele. Então era essa a situação, é esse o contexto em que Jesus aparece em cena, né? No meio de um dia de negócio, um dia de semana. Eles estavam lá ocupados com o seu negócio, ganhando a vida, cuidando das suas coisas. De repente Jesus chega com um chamado. Jesus chega com um chamado. Esse chamado era composto de um convite e de uma promessa. O convite era: vinde após mim, e a promessa era: eu vos farei pescadores de homens. Vamos primeiro ver o convite. Vinde após mim. A essa altura, como nós já dissemos, esses 4 homens já conheciam Jesus. Eles eram, num certo sentido, seguidores de Jesus. Só que esse convite aqui, agora, vinde após mim, significava mais do que acreditar, ou pelo menos entender que Jesus era alguma pessoa importante, talvez o Messias, o Filho de Deus prometido. Aquele convite, vinde após mim, era um convite para que eles se tornassem seus seguidores de tempo integral, para que eles se dedicassem agora a seguir a Jesus, estar com Jesus em todo lugar. Veja que no verso 20 diz assim: logo os chamou. Era um convite, era uma chamada que Jesus fez para eles. Era uma chamada para que eles largassem os seus negócios e o seguissem. Era um chamado para que eles se submetessem à autoridade plena de Jesus a partir daquele momento. Era um chamado para que eles seguissem o exemplo de Jesus e obedecessem os seus ensinamentos. Em outras palavras, Jesus os chama ali para ser seus discípulos de tempo integral, para que eles largassem tudo e o acompanhassem nas suas andanças pela Galileia, onde quer que ele fosse, aprendesse dele e assim por diante. Então esse era o chamado que Jesus deu para eles. E esse chamado era seguido de uma promessa. A promessa é essa: eu vos farei pescadores de homens. De onde Jesus tirou essa expressão? É claro que a figura era fácil de imaginar, porque ele estava falando com pescadores. Era como se Jesus dissesse: isso que vocês estão fazendo agora, a partir de hoje, vocês vão fazer com homens. Vocês, em vez de ficar pescando peixes, vocês vão pescar homens. Mas no Antigo Testamento, essa expressão, ela já é bem conhecida, embora num contexto diferente. Com frequência, os profetas usam a figura da pescaria para se referir ao juízo de Deus. Por exemplo, o profeta Jeremias, no capítulo 16, de 14 a 16, o profeta Amós, no capítulo 4, verso 2, eles usam essa figura, Deus dizendo assim: vocês não podem fugir de mim, eu vou mandar pescadores que vão pescar vocês e trazer vocês para debaixo do meu juízo. Ou seja, é uma figura que aparece várias vezes no Antigo Testamento, associada com o juízo de Deus. Ou seja, Deus manda pessoas para pescar aqueles que haverão de ser arrastados como o peixe vai na rede, para serem julgados por Deus e condenados. Só que Jesus usa essa figura de Deus lançar a rede e puxar os homens para julgá-los, agora de maneira diferente. Ele tinha anunciado a chegada do reino de Deus. Nós vimos isso na mensagem anterior. Ele disse: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. E com a chegada do reino de Deus, também Jesus anuncia a chegada do juízo de Deus. Porque Deus, quando vem como rei para julgar, ele vem não somente para salvar os que são seus, mas ele vem também para condenar os seus inimigos, para julgá-los e destruí-los. Então, o anúncio da vinda do reino não é somente o anúncio da salvação, mas é o anúncio também do juízo de Deus. É por isso que João Batista disse assim: quando ele vier, ele vai batizar com o Espírito Santo, isto é, ele vai salvar aqueles que são seus, e ele vai batizar com fogo, ou seja, ele vai queimar os seus inimigos como quem queima a palha, como quem destrói a palha. João Batista também disse:
O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ou seja, o anúncio da chegada do reino de Deus envolve tanto salvação de um lado, como também condenação. O que Jesus estava fazendo aqui era chamando aqueles homens, aqueles 4 pescadores, para resgatar as pessoas do juízo que se avizinhava. Venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vocês vão pescar pessoas, vocês vão livrar estas pessoas do juízo que está chegando, do juízo final, do juízo de Deus, da ira de Deus. É isso que vocês vão fazer agora. Isso seria um processo longo, porque literalmente Jesus está dizendo: eu farei com que vocês se tornem, ou seja, farei com que vocês se tornem pescadores de homens. Ou seja, não era uma coisa pronta, que a partir daquele dia eles já estavam preparados para pescar homens com a mesma habilidade e facilidade com que eles pescavam peixes. Haveria todo um processo de preparação, no final do qual eles seriam habilitados como instrumentos de Deus, agentes de Deus, a resgatar as pessoas do juízo que se avizinhava. Bom, a condição, é claro, é que eles primeiro se tornassem seguidores de Jesus. Qual foi a reação dos discípulos? Porque isso é, no mínimo, muito estranho. Você está no seu negócio, dia de semana, está com seu pai, está com os empregados, os seus sócios estão ali, os sócios estão pescando, você está preparando as redes, talvez eles alternassem, né? Enquanto alguns pescavam, os outros estavam preparando as redes, e depois eles se alternavam, e de repente Jesus chega e diz assim: para tudo. A partir de hoje vocês não vão fazer mais isso. A partir de hoje vocês têm uma nova vocação. Vocês vão me seguir. E em vez de pescar peixes, vocês vão pescar homens. Não é estranho isso? Não é? Imagine isso acontecendo na tua vida. Imagine isso acontecendo com você. Qual foi a reação dos discípulos? Eu quero que vocês vejam aqui. Primeira reação: eles o seguiram. Verso 18. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eles ouviram o chamado de Jesus, eles atenderam a convocação de Jesus. E eles fizeram isso de maneira imediata. Verso 18, eles deixaram imediatamente as redes. Não houve contestação, não houve pergunta, não houve questionamento, não houve imposição de condições, não houve qualquer outra reação a não ser essa. Eles imediatamente deixaram as redes e seguiram a Jesus. E nós vemos isso também no verso 20. Logo os chamou. No verso 18 é o chamado de Pedro de André e Pedro. E no verso 20 é o chamado de João e Tiago. Logo os chamou e, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram a Jesus. E não somente foi uma reação imediata, sem questionamento, mas também foi de forma radical e definitiva. O verbo que é usado no verso 18 e no verso 20, o verso 18 diz assim: eles deixaram as redes, e no verso 20 diz assim: deixaram no barco seu pai Zebedeu. Esses verbos estão num tempo verbal no grego que significa uma ação completa e terminada, significando que eles nunca mais voltaram. Ali foi definitivo, foi uma ruptura completa com o que eles estavam fazendo. Nunca mais eles iriam voltar atrás para aquele negócio e para aquele tipo de atividade. Ou seja, eles reagiram de forma imediata, de forma radical e definitiva. Mas talvez o ponto mais difícil aqui está no verso 20, que diz assim que eles deixaram seu pai. Ou seja, o chamado foi para inclusive sair da família, né? Largaram, e talvez Marcos acrescenta, deixaram o pai com os empregados, para não parecer que Tiago e João foram meio que desalmados, né? Eles foram embora e deixaram o coitado do pai sozinho. Não, está dizendo aqui que eles tinham empregados. Então o pai não estaria sozinho, não estaria desamparado, havia quem tomaria conta dos negócios. Mas de qualquer forma foi uma ruptura radical, com o trabalho, com o negócio, com a atividade, com a própria família, questionamentos de que é que eu vou viver, como é que eu vou ganhar o meu pão a partir de agora, como é que vai ser. Nada disso subiu na mente deles. Naquele momento, se subiu, não fez a menor diferença. Eles largaram imediatamente o que eles estavam fazendo e seguiram a Jesus.
Gente, o que é que esse texto ensina para nós? O que é que Deus quer nos dizer com uma passagem como essa? Esse chamado radical, definitivo, completo, absoluto que Jesus fez sobre esses homens e a maneira como eles então reagiram, atendendo e se submetendo a esse chamado. Eu penso que esse texto tem várias aplicações para nós, ele nos ensina várias coisas importantes para nós. A primeira delas, sem dúvida, é quem era Jesus. Quem é essa pessoa que se acha no direito de chegar para outras pessoas e dizer assim: vocês vão largar tudo aí, vocês vão me seguir. A partir de hoje eu sou a dedicação de vocês, o número 1. Eu sou mais importante do que o negócio de vocês, do que a família de vocês, que a amizade de vocês, e vocês têm que me seguir. Quem que tem autoridade para fazer isso? Só tem uma pessoa que tem direito a demandar radicalmente a nossa vida, e essa pessoa é o nosso Criador, é Deus. Só Deus pode fazer isso. Só Ele pode chegar, invadir a nossa vida, os nossos negócios, os nossos afazeres, a nossa família e dizer: venha após mim, siga-me. Só Deus pode fazer isso. Então, esse texto dessa chamada de Jesus indica a sua autoridade sobre os homens, o seu poder sobre as pessoas, que Ele é Deus e que Ele tem direito real de criação, por ser o Criador, de fazer esse tipo de reivindicação. Ninguém mais pode fazer esse tipo de chamado. Segundo, nós aprendemos aqui que o alvo de Jesus, quando chamou estas pessoas, é que Ele preparasse homens que continuassem a sua obra aqui na terra. Eles deveriam ir pelo mundo inteiro pescar homens depois que Jesus terminasse o seu trabalho com eles. Depois da sua morte e ressurreição, Jesus queria que os seus discípulos continuassem a pregação do Evangelho no mundo todo. E aqui o que nós vemos é o começo da igreja organizada. Jesus chamando os primeiros líderes, preparando, aqui você tem o embrião da igreja, a semente da igreja sendo plantada e lançada como organização propriamente dita. Terceira coisa que nós aprendemos aqui é que a nossa função, primeiro de todos, como ministros de Jesus, como pregadores, como discípulos de Jesus, e em particular aqueles que são chamados para a dedicação integral, a nossa função é semelhante à do pescador. O alvo da igreja é pescar homens, e ela faz isso pela pregação. A pregação é a rede que é lançada no mar. O mar é a humanidade. Os resultados podem ser poucos, podem ser muitos, ou às vezes nenhum, mas essa é a nossa função: pescar homens, chamar pessoas, livrá-las do juízo, e dizer para elas que o reino de Deus está próximo, que elas se arrependam, creiam no Evangelho, e que o Messias já veio para ser o nosso Salvador. Quarta coisa que nós aprendemos aqui é o poder que Jesus Cristo tem sobre o coração humano. A gente ouve falar do chamado irresistível, é um dos 5 pontos do calvinismo, não é? É a chamada irresistível. E você está diante de um exemplo disso aqui. Jesus chega e chama, e quando Ele chama, a pessoa vem, não teve questionamento, se curvou diante da voz de Cristo. Juntamente com o chamado veio o poder que persuade, que muda, que transforma. Eu já contei para vocês tantas vezes, eu até me esqueci o número de vezes, mas eu vou contar mais uma. Eu fui criado na igreja, ouvi dezenas de sermões, e de gente boa, pregador bom. A minha igreja era uma igreja grande lá no Recife, chamava pregador internacional, eu participei de várias conferências, eu vi o Evangelho desde criança, fui na escola dominical, o meu pastor era um pastor evangelista, ele apelava mesmo, né? Fazia convites e tudo mais, e eu cresci ouvindo aquilo ali, entrava aqui, saía aqui. Aí eu não queria nem saber, fui embora da igreja, larguei a igreja, tinha 16 anos de idade, quando eu ia para a igreja assim meio que na tora, né? Minha mãe especialmente, que no domingo de manhã me obrigava a ir, e eu não queria ir de jeito nenhum. Uma vez a gente estava saindo cedo para ir para a igreja, eu não queria ir de jeito nenhum, parece familiar, não queria ir de jeito nenhum para a igreja, e quando entrei no carro, mamãe perguntou: cadê a Bíblia? Que Bíblia? Você vai para a igreja sem a Bíblia? Vai buscar a Bíblia. A casa já estava trancada, estava todo mundo no carro. Então ela me deu a chave de casa, eu estava com tanta raiva, abrindo lá a porta de casa, né, para
para entrar e pegar a Bíblia, que eu fiquei com tanta raiva que eu dei um murro na porta de casa, que era de vidro, e a minha mão atravessou o vidro, né? Tem uma cicatriz enorme aqui, quase que eu perco esse dedo, e consegui o que eu queria. Eu não fui para a igreja naquele dia, mas fui para o hospital, para costurar o dedo, tem uma cicatriz até o dia de hoje. Então, né? Entrava aqui e saía aqui, larguei a igreja, não queria saber de nada. Eu me lembro de uma vez que trouxeram o Wurmbrand, que era um alemão que foi preso em campo de concentração, dava testemunho do Evangelho agora pelo mundo todo, fizeram uma grande conferência, eu fui lá, escutei. Eu me lembro do pastor Jorge Tais, que era líder do Palavra da Vida no Nordeste, várias vezes Jorge Tais me chamou, pregou o Evangelho, entrava aqui e saía por aqui. Um dia de noite, desesperado, aos 22 anos de idade, setembro de 77, querendo acabar com minha vida, não tinha sentido a minha vida. Minha mãe disse só uma palavra, quando ela viu meu desespero: vamos orar. E essas duas palavras entraram no meu coração com a força que eu nunca tinha experimentado antes. E naquela hora eu não pude fazer nada senão elevar meu coração a Deus e orar, e naquela hora eu senti, vi que Deus me atendeu. Caiu um fardo de 200 quilos das minhas costas, ali eu encontrei o meu Salvador. Naquela noite, palavra da minha mãe, vamos orar, veio com poder, Jesus entrou a cavalo no meu coração, não tinha como impedir. Nós aprendemos isso, vinde após mim, e você vem. Quando Ele chama com autoridade, chama com poder, e o pecador se humilha diante dele, se atrai pelo seu amor, pelo seu chamado, pela sua grandeza, e ele vem. Nós temos aqui um exemplo disso. E por último, nós temos aqui o que é que significa ser um cristão. Ser um cristão é isso, é alguém que se arrependeu dos seus pecados, alguém que creu no Evangelho, alguém que segue a Jesus como discípulo e, eventualmente, alguém que está pronto a renunciar a tudo que tem para seguir a Jesus. Preciso for abandonar a família, preciso for abandonar os alvos que eu tenho para a minha vida profissionais, preciso for um custo financeiro, não importa, Jesus é o número 1 da minha vida. É isso que significa ser cristão, nada menos do que isso. Por isso eu termino perguntando aqui, primeiro aos jovens que nasceram na igreja, foram criados na igreja, foram batizados aqui, que já têm uma certa idade, mas ainda não fizeram pública profissão de fé, que ainda não disseram publicamente, não assumiram publicamente, já passaram de uma certa idade, foram batizados na infância, criados na igreja, cresceram na igreja, mas ainda não tomaram a decisão de publicamente seguir a Jesus. A hora é essa. O momento é esse, não deixe passar a oportunidade, mas professe sua fé publicamente, se defina como um discípulo de Jesus Cristo, não mais dependendo da orientação do pai, da mãe, mas por você mesmo, diga: eu quero ser um discípulo de Cristo, ouça o chamado dele e siga. Também uma palavra para aqueles que já fizeram isso, já foram batizados, fizeram pública profissão de fé, mas cujas vidas não são muito diferentes da vida daquelas pessoas que estão no mundo. Seguir a Jesus, ser cristão, envolve compromisso total, gente. No meu negócio, na minha família, em tudo que eu sou. Não é só vir à igreja no domingo, não. Mas ser um discípulo de Jesus onde você está, no seu trabalho, na escola, na universidade, em todo lugar. E aqui uma palavra para os jovens que na universidade às vezes enfrentam professores críticos, professores que zombam, professores que escarnecem, fazem pouco da sua fé. Esses homens não têm fé, esses homens são incrédulos, eles não têm fé alguma em Deus e no Senhor Jesus, mas eles vão crer nas teorias deles, no ateísmo furado deles, no evolucionismo darwinista furado deles, e eles apresentam-se como tendo uma capa de autoridade com o método científico, que é um método que muda constantemente. Você está diante de incrédulos, não tenha medo deles. Essas teorias que você ouve, que vêm com força de grande poder, porque são de ciência e tudo mais, ano que vem vai ter um cientista derrubando essa ideia. A teoria da evolução de Darwin já passou por 3 revisões, está indo para a 4ª agora.
Você pode confiar naquele que diz: vinde após mim. A autoridade dele você deve acatar, e somente nele você deve crer. Que Deus permita que essa igreja seja feita, não de frequentadores de culto, mas de discípulos de Jesus, de pessoas que estão dispostas a amá-lo e a segui-lo de todo o coração, porque é dessa forma que nós entraremos no reino dos céus, é dessa forma que nós vamos cumprir aquilo que ele mandou, de sermos pescadores de homens e ajudarmos e trazermos as pessoas e livrá-las do juízo final. Oremos. Ó Deus, te damos graças porque teu Filho veio a esse mundo. Te damos graças porque ele se tornou um de nós. Te damos graças porque ele, na sua graça e misericórdia, nos chama de maneira irresistível, com sua voz doce e também poderosa. Te agradeço, Senhor, porque na tua misericórdia tu tens chamado a muitos. E se há alguém nesta manhã que ainda não ouviu a tua voz, ó Senhor, que essa pessoa seja despertada, que ouça a voz do Salvador e que, deixando imediatamente as redes, possa segui-lo. As redes do embaraço, as redes do pecado, tudo aquilo que o impede de seguir a Jesus. Ó Deus, ouve a nossa oração, recebe a nossa gratidão nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.